Arro pessoal, muito bom dia! Começando mais uma live, dessa vez para finalmente falarmos sobre a temporada de Mercúrio em Sagitário, que vai ser bastante longa. A gente pode dizer que Mercúrio só muda mesmo de signo, né? Só vai para o signo de Capricórnio ano que vem, né? Dia 1º aí de janeiro de 2026. Então a gente vai ter aí uma temporada de Sagitário longa por conta da retrogradação. Sim, teremos Mercúrio retrógrado no signo de Sagitário e Escorpião. Bom, se você está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia. Você pode ouvir tanto no canal do Telegram, aqui embaixo tem o link para você poder entrar no canal do Telegram gratuitamente, e também você pode ouvir lá no Spotify, né? Ouvir, é tudo via áudio. Você pode começar o seu dia já entendendo como é que estão as energias astrológicas. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá, demorei um pouquinho para fazer essa live porque realmente não deu tempo e hoje, né, também está um dia um pouco corrido. Já recebi a influência de Urano, né, que a gente está tendo nessa manhã, mas finalmente vamos lá falar sobre essa temporada. Então Mercúrio entra em Sagitário, entrou na verdade, né, no dia 29/10, foi agora, né, recentemente, e vai ficar em Sagitário até o dia 19/11, mas depois ele tem a questão da retrogradação, né? Porque aí, novamente, ele volta para Sagitário no dia 11/12, e aí só sai de Sagitário no dia 1º de janeiro de 2026. Então a gente vai ter uma estadia longa do Mercúrio em Sagitário. E como sempre, aqui nessas lives eu gosto de falar, lembrar, né, o que é o planeta, qual que é a função psíquica que o planeta tem, o signo que ele vai passar, então qual é o simbolismo do signo, e eu trago ali os aspectos que ele vai fazer durante essa passagem, né, que vão dando o subtom de cada um desse planeta. Então Mercúrio está em Sagitário, mas vai falar com Plutão, então tem um subtom ali plutoniano. E aí, dando a dica também para você poder olhar no seu mapa natal, se você tem planetas ali em Sagitário que vão receber essa energia, e falar um pouquinho da dica aí de cristal e óleo essencial que você pode utilizar. Então vamos lá. O planeta Mercúrio, que é o planeta que representa a nossa mente, o nosso pensamento, que representa a comunicação, as trocas, a movimentação. Se você quiser saber tudo sobre Mercúrio, também aqui embaixo tem um link para um curso de astrologia onde você pode entrar e tem uma aula inteirinha para a gente falar sobre o Mercúrio, tem uma aula inteirinha para falar de Sagitário. Então quem quiser mergulhar no conhecimento astrológico, eu recomendo você vir para o curso. E o curso ele está rolando, na verdade está tudo gravado já, né? Você pode já entrar e ir maratonando as aulas, e a gente está fazendo encontros ao vivo quinzenais para praticar, né? Então você pode entrar, aprender, estudar a teoria e depois praticar. Estou assistindo por esse mesmo, arrou. Então vamos lá, né, falar sobre o Mercúrio em Sagitário. Se o planeta da mente entra num signo que é um signo de fogo, é do elemento fogo, aí eu posso falar um pouquinho, né, do clã de fogo. Porque lembra, os signos eles têm os elementos. Então a gente está falando aqui do signo de Sagitário, que é o terceiro signo de fogo. O primeiro é o signo de Áries, que é a fagulha, a centelha. Se eu pegar aqui, ó, pegar esse isqueiro, né, é a centelha. Essa faísca é a energia de Áries. Por isso que Áries é aquele signo que inicia, que tem a força do início. Depois a gente tem o fogo fixo, que é Leão. Se eu conseguisse acender esse isqueiro, viraria Leão. Está difícil, o Leão está fraquinho aqui. Mas o fogo fixo é o Leão. E depois temos o Sagitário. O Sagitário ele é muito considerado a fumaça que sobe para o céu. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Inclusive, nas tradições xamânicas, né, que tem aquele conceito do cachimbo sagrado, que é um instrumento de oração, você tem a faísca, né, que é o Áries, que acende a chama, depois o fogo fica queimando ali e sobe, né, aquela fumaça que é a comunicação com o grande espírito. Justine, bom dia, seja bem-vinda. Então o signo do Sagitário ele é muito espiritual, né? Ele é um signo regido por Júpiter, então a gente vai ter aí o Mercúrio agora, né, sob a regência de Júpiter, que está fortalecidíssimo ali no signo de Câncer. Bom dia, Dina, seja bem-vinda. E tem aquele conceito da regência planetária, né, das dignidades planetárias na astrologia tradicional, que diz que o Mercúrio em Sagitário ele está no seu exílio, já que ele rege o signo de Gêmeos. Então o Mercúrio ele vai ter que se adaptar à energia sagitariana. Bom, como é que fica a nossa mente, então, nesse período em Sagitário? Eu selecionei os principais temas de Sagitário que a gente pode trabalhar, e claro que eu vou lembrar aqui da questão da retrogradação que vai acontecer, né? Então, sim, teremos Mercúrio retrógrado tocando ali Urano, vai ser uma coisa um pouco caótica, mas vamos passar muito bem por isso, né? Inclusive com as dicas de cristais e óleos essenciais que eu vou dar aqui depois, no finalzinho da live.
Sagitário é o signo de expansão. Ele é regido por Júpiter, é um signo da grandiosidade, da expansão, do crescimento. Então é como se nesse período a gente tivesse a oportunidade, é assim que o universo quer que a gente trabalhe, Cláudia, bom dia, que a nossa mente se expanda. Que a nossa mente se expanda. Então é um ótimo período, Sagitário, né? Mercúrio em Sagitário é um ótimo período para estudos, estudos superiores. O que você quer estudar agora? O que você quer conhecer? Aliás, fica a dica, se você quiser conhecer óleos essenciais que ajudam você a viver uma vida mais natural, ontem mesmo eu tive um encontro lá no Zoom e a gente falou sobre o óleo essencial de peppermint, óleo essencial de hortelã-pimenta. Então a dica aqui é, escolha um assunto para você estudar, né, para você mergulhar nesse assunto, um assunto que te abra a mente, te faça enxergar possibilidades. Novamente, né? A nossa sociedade hoje ela é criada com base em remédios, por exemplo. Então, você sabia que tem a possibilidade de você usar o mínimo possível de remédio, não ficar dependendo para tudo tomar um remédio? Estou com dor de cabeça, aí você vai lá e toma um remédio, mas você pode usar o peppermint. Né? Você pode realmente utilizar óleos essenciais que são naturais que ajudam isso, mas para isso você precisa estudar. Né? Deixa eu ver, estou precisando tanto de cristal, incenso, mas não estou conseguindo. A gente tem manifestação no MASP 18. Não sei, deve ser alguma manifestação que estão marcando aí, eu não estou sabendo. Mas é um período muito bom para a gente expandir a nossa mente. Né? Então, buscar estudos, estudos superiores, escolher um tema, de repente voltar para um curso, entrar num curso, quem quiser estudar astrologia, vem estudar astrologia, mas é um momento bem interessante. E pensar grande. Né? O Mercúrio em Sagitário é aquele convite a pensar grande. Então, assim, em vez de pensar pequeno, novamente, eu sempre cito um livro que eu conheci ele pelo Anthony Robbins, né, 1000 anos atrás, quando eu ficava ouvindo todos os programas do Anthony Robbins, os livros, ele falava do livro do doutor, acho que é David Schwartz, que é a mágica de pensar grande. Então a mágica de pensar grande tem tudo a ver com Mercúrio em Sagitário. Então que tal aproveitar esse finalzinho de ano, né, essa preparação para a mudança de ano para 2026, para pensar grande, para projetar um 2026 grandioso. Né? Então Mercúrio em Sagitário traz essa temática muito forte. Até porque Sagitário é o signo do otimismo. Então ele convida a gente a ter fé na vida. Se você pensa grande, o que você quer para o seu 2026? Como é que você projeta o seu 2026? Pense grande e tenha otimismo. Acredite que você vai conseguir. Né? Essa é uma temática muito forte do Mercúrio em Sagitário. É uma posição que eu gosto bastante. Né? Eu acho que ela é bem válida. É uma forma do Mercúrio sair um pouco do detalhe, sair um pouco ali do dia a dia, que é a temática de Gêmeos e do Virgem, e ir para uma temática mais espiritual, né? Confiando na vida. E o Mercúrio em Sagitário aí tem esse ponto importante, principalmente com a retrogradação, que vai falar sobre crenças. Crenças. Então o Mercúrio em Sagitário ele fala muito das crenças que a gente construiu na vida. Né? Então o Sagitário ele é um signo muito, no lado negativo, ele pode ser muito dogmático. Aliás, para quem está no curso de astrologia, se você está no curso, o último encontro ao vivo, eu abri o mapa daquele Ed Gein. Né? Para quem assistiu a série da Netflix, O Monstro, na história do Ed Gein, eu abri o mapa dele e a gente falou um pouquinho, e olha só, ele tinha a lua em Sagitário, né? Então muito o emocional dele, muito ligado a crenças, crenças que vêm da mãe, né? A lua representa a mãe, fazendo oposição a Plutão. Então crenças muito intensas, muito profundas, mas que marcou ele tanto. Né? Aliás, por curiosidade, ele tem o Plutão no ascendente e a gente está nesse momento da live com o Plutão ascendendo no céu. Né? Então, quem quiser depois entra no curso, você vai ver essa conversa que a gente fez, né? Falando sobre crenças. Então, a gente cresce, a gente nasce numa família, a gente nasce numa cultura, a gente nasce num ambiente que vai criando, vai moldando as nossas crenças. Né? Então, assim, você passa a ver a vida, você passa a ter uma filosofia de vida que também é uma temática sagitariana, de acordo com aquilo que você aprendeu. Então, no caso do Ed Gein, ele infelizmente ele aprendeu coisas muito ruins. A mãe dele vivia repetindo que todo mundo era pecador, que as mulheres eram, né, pandoras e não sei o quê, um monte de coisa que ela falava. Então ele cresceu com uma filosofia, um sistema de crenças totalmente rígido, totalmente fechado, que inclusive não preparou ele para a vida e manifestou ali o pior do mapa dele. Ele tinha um mapa com um grande potencial, mas virou potencial para o mal ali. Então, Mercúrio em Sagitário por si já é um convite para a gente olhar as nossas crenças. E lembra que o Mercúrio entra em Sagitário com o Sol ainda em Escorpião. O Marte ainda está em Escorpião, depois ele muda para Sagitário também. Então a gente pode mergulhar nas nossas crenças, o que você aprendeu sobre a vida. Você pode até escolher uma área da vida.
Né? No coaching a gente tem uma técnica chamada roda da vida, que nada mais é, hoje eu não faço tanto a roda da vida, por quê? Porque a roda da vida é um mapa astral. Né? Se você olhar o seu mapa astral, ele é uma roda da vida natural, perfeita para você. Né? Então você pode olhar, de repente, se você tem conhecimento do mapa astral, olha no seu mapa astral e veja que área da vida, por exemplo, não está legal. Né? Pode ser a área do dinheiro, pode ser a área do relacionamento, pode ser a área da saúde, pode ser a área da carreira, pode ser a área dos amigos. Você vê ali no seu mapa astral uma área que de repente não está tão legal. Se você tiver um conhecimento, você pode dar uma estudada, signos, planetas que estão ali. Quer mergulhar nisso? Vem para uma terapia astrológica. A gente vai olhar o seu mapa toda a sessão para a gente poder ir mergulhando cada vez mais. Mas é um momento para você olhar que área da minha vida que não está legal, né? Que não está fluindo bem, que assim não está trazendo a oportunidade, o crescimento que Sagitário poderia trazer. Aí você olha, que crenças estão me limitando? O que eu aprendi? Né? Qual é o meu histórico familiar? Principalmente para quem tem, também sincronisticamente, nada por acaso, o mapa de agora, né, que é o mapa que eu abri no momento que a gente está fazendo aqui a live, o Quiron está na casa 4. Então, novamente, a gente traz muita coisa da família. Para quem passa por atendimento comigo, eu sempre recomendo oração do perdão para pai e mãe, para fazer aquela limpeza de sol e lua, né, para fazer aquela limpeza dos padrões ali inconscientes e enraizados, e a gente pode aproveitar esse período para isso. Principalmente por conta da retrogradação e dos aspectos que o Mercúrio vai fazer ao longo dessa jornada por Sagitário. Eu não vou olhar quando o Mercúrio voltar para Escorpião, porque quando o Mercúrio voltar para Escorpião, eu volto para fazer uma live para a gente poder conversar um pouquinho do momento escorpionino, dos aspectos que o Mercúrio Escorpião vai fazer. Mas só para todo mundo já anotar na agenda, já ficar sabendo, a gente já está na área de sombra, tá? Então o Mercúrio ele vai ficar retrógrado no dia 9/11. 9/11, Mercúrio inicia a retrogradação. Então, se você tem algo importante, uma compra, um contrato para assinar, seria legal você acelerar, correr antes dessa data, porque depois dessa data, do 9/11 até o 29/11, então vão ser 20 dias em que Mercúrio estará retrógrado. Então, não seria recomendado você assinar contratos ou fazer coisas muito importantes, né, compras muito importantes com o Mercúrio retrógrado. Então, se você puder se adiantar, é melhor. Se você não puder se adiantar e puder esperar depois do dia 29/11, também melhor. Se você falar, pô, não tem como, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui nesse período, o que eu indico? Tenha muita consciência, leia, se for preciso, 3, 4 vezes o contrato, né? Tenha pessoas que vão estar te orientando, porque pode passar alguma coisa, né? Tenha ali muita consciência do que você quer, porque muitas vezes acontece, né, de um Mercúrio retrógrado, você faz algo no Mercúrio retrógrado e depois se arrepende, né? Ou faz algo no Mercúrio retrógrado e tinha alguma coisa ali no contrato que não era legal, que depois vai dar problema ali na frente, né? Foi comprar alguma coisa, essa coisa veio com defeito. Então, quem puder, né, se tiver coisas importantes, faça antes do dia 9/11. A gente ainda está no dia 31, então tem uns diazinhos poucos aí. E depois, né, se você puder esperar, depois do dia 29/11. Esse vai ser o período de retrogradação. E retrogradação não é uma maldição. Retrogradação é um convite à revisão, a olhar para dentro e olhar para trás. Por isso que eu falei, Mercúrio retrógrado em Sagitário e ainda voltando para Escorpião. É um momento muito bom para olhar para dentro. Quais são as minhas crenças? O que está aqui no meu sistema de crenças interior ali, que eu posso ter que desconstruir quando o Mercúrio voltar para Escorpião? Porque Escorpião é o signo que corta, é o que transforma, é o que elimina. Né? Então é muito interessante, porque o Mercúrio ele podia retrogradar somente no signo de Sagitário. Se ele fosse mais para frente, se a retrogradação fosse mais para frente, ele só retrogradaria em Sagitário. Mas, o que o universo quer da gente? Que ele retrograde de Sagitário para Escorpião. Ou seja, ele vai voltar para o signo de Escorpião. Né? Então, assim, é como se o Mercúrio voltasse para a caverna para poder revisar e transformar algumas coisas. Né? Deixa eu ver, isso é pinício? Eu não sei o que é pinício, Andréia, mas não sei se já tem algo em andamento. É para início, sim. Sim, se já tem algo em andamento, está em andamento. Né? O que acontece? Por que a questão do início? Porque tudo que nasce, quando nasce alguma coisa, assim como o nosso nascimento, quando a gente nasce, a gente recebe aquelas energias que estão no céu. Né? Então, se você assinou um contrato agora, abriu uma empresa agora, né? Formalizou um relacionamento agora, ele vai nascer com essa energia. A Letícia falando, bom dia, minha internet está horrível. Então, isso a gente está no momento exato de Lua fazendo quadratura com Urano.
né? Mas é o horário que eu tinha para fazer a live, porque se tudo der certo também, à tarde eu volto aqui ao vivo com a Sullivan para a gente falar do fim de semana que teremos ali a Vênus tensionada ali, né? Fazendo o aspecto com Júpiter e com Quirón. Se não der hoje, porque ainda tem atendimento à noite, vai ser uma coisa bem corrida hoje, no fim de semana eu dou um jeito da gente poder conversar sobre isso, né? Se ela não puder, eu venho sozinho aqui para a gente falar, mas eu quero falar sobre essa grande quadratura de Vênus com Júpiter e Quirón que está acontecendo. Então, tudo que inicia, tudo que nasce, recebe aquelas energias, se cristaliza um mapa, tanto que você pode ter mapa de empresa, você pode ter mapa de relacionamento. Se você comprou uma coisa importante, você pode ter o mapa do momento que você comprou aquele item. É claro que a gente não fica analisando o mapa de tudo, né? Então, assim, eu não vou analisar o mapa de quando eu comprei um carro, mas poderia, né? Você compra um carro, você naquele momento você tem ali o mapa do carro que você comprou, né? Ele nasceu para você naquele momento. E o que a gente evita? A gente evita esses momentos do Mercúrio retrógrado, porque é o planeta mais chatinho na retrogradação, né? Já faz uma semana desde a última live, passou muito rápido, olha só, tá acelerado mesmo, né? Se você parar para pensar, já estamos em 2026, que é 2 mesezinho aí, e 2026 está aí, né? E novamente, esse Mercúrio retrógrado, entre Sagitário e Escorpião, vai ser o fechamento, a preparação para o próximo ano. A gente sabe que astrologicamente o ano só começa em março, né? Mas o nosso ano calendário conta bastante. Então, quando virar 2026, para a gente muda bastante coisa também. Então, revisem as crenças, né? Observem que área da vida que não está legal, o que não funcionou direito em 2025. Né? Esse é o momento que a gente pode fazer aquele balanço, né? O que você sonhou, o que você desejou, o que você projetou para 2025. De repente você vai falar, pô, eu queria isso aqui, não aconteceu. Por que não aconteceu? Né? Começa a olhar, começa a analisar. Que crenças estão me limitando? O que pode estar me bloqueando? Será que eu estou repetindo um padrão familiar? Tudo isso pode vir à tona nesse período. Então, novamente, a retrogradação, quando a gente fala da questão terapêutica, que é a astrologia que eu trabalho, ela, para além das questões chatinhas de internet, de problema de entrega, essas coisas, né, não tem jeito, acontecem, aí testam a nossa paciência, a nossa estabilidade emocional e mental, mas a retrogradação é um grande convite para interiorização, né, e revisão de questões até do passado. A gente sabe que no momento de retrogradação podem voltar coisas do passado para a gente analisar novamente. Vamos falar então dos aspectos que esse Mercúrio vai fazer durante a passagem por Sagitário. Novamente, eu não peguei aqui os aspectos de Escorpião, porque quando o Mercúrio voltar para Escorpião, eu volto aqui para fazer uma live e a gente conversar sobre essa energia. Só para vocês terem uma ideia, né? Para quem tem o seu mapa, para quem conhece o seu mapa, veja o que você tem, ó, entre o grau 20 de Escorpião e 6 de Sagitário. Né? São 16 graus ali que vão ser percorridos pela retrogradação. Então olha no seu mapa. O que você tem entre o grau 20 e 6? Né? 20 de Escorpião até 6 de Sagitário. Por quê? Eu vou pegar o meu mapa aqui de exemplo. Infelizmente vocês não estão enxergando, porque na live do Instagram não dá para olhar, mas eu narro aqui para vocês. Né? Eu posso olhar o meu mapa, que eu sempre estou olhando, porque a astrologia é uma ferramenta para a vida, para você usar diariamente. Não precisa fazer mapa uma vez por ano, você pode fazer mapa no momento que você quiser e fazer uma terapia baseada no mapa astral. Eu olho aqui, né? O Mercúrio agora está na minha casa 9, ele está no grau 2 de Sagitário, vai andar até o grau 6. Então eu vejo que ele está percorrendo a minha casa 9, que fala muito das crenças, literalmente das crenças, é a casa associada a Sagitário. Depois, no dia 9 de novembro, ele estaciona ali, então vai ser o momento do Mercúrio estacionário, e ele inicia a retrogradação. E aí ele vai voltando pelo signo de Sagitário, percorre todos aqueles graus, volta para Escorpião. Né? Ao voltar em Escorpião, ele vai encontrar com o Sol, que vai ser um momento de revelação. Né? No meu caso, isso ainda acontece na casa 9, e eu vou vendo aqui, ó, ele vai voltando, vai até o grau 20 de Escorpião. Então ele meio que escorrega para a minha casa 8, mas para mim, os assuntos principais que vão ser revisados são os da casa 9, que eu sei que são as crenças. Né? Mas vamos supor que isso aconteça na sua casa 7, do relacionamento. Pode ser que você tenha que revisar relacionamento. Vamos supor que aconteça na casa 11, das suas projeções, sonhos futuros. Talvez você tenha que revisar essas projeções. Vamos supor que aconteça na casa 2, pode ser que tenha que revisar alguma questão financeira. Então, olhar no seu mapa, você consegue ver. Né? Da Andréa, Sol em Escorpião, casa 10, 11. Então, no seu mapa a gente vai ver, né? A gente vai ver exatamente onde essa retrogradação vai acontecer e o convite, a revisão que você vai passar. Na semana que vem a gente já vê isso aí. Olha lá, para ti, casa 1, então casa 1 é o eu.
né? É o meu comportamento, é como que eu me mostro para o mundo, é o meu cuidar do corpo, da vitalidade. Pode ter uma revisão ali, né? Pode algum hábito pode ter que ser revisto, e até como as crenças afetam o corpo. Pessoal, não sei se vocês já têm essa noção, né? Mas o quanto que a parte sutil, ou seja, espiritual, mental e emocional, afeta o corpo físico. Novamente, a medicina hoje moderna, ela se pega muito só a parte física, né? Então, tem um negocinho aqui que surgiu na pele. Uma questão física. Aos poucos eu vejo que mais profissionais estão entendendo, né, por conta da psicossomática, por exemplo, a influência que, por exemplo, um estresse, que é mental, né, que é emocional, afeta o corpo físico. Mas ainda hoje, se, às vezes você vai no médico, ele só vai te dar um remédio e acabou. Toma esse remédio aqui para calar esse sintoma e vamos embora. Né? Então é importante você perceber que toda a parte emocional ela trabalha e ela afeta o corpo físico. Né? Esse ano está terrível. Até postei no Instagram sobre minha pele. Pois é. Assim, eu estou vendo muito problema de pele aí. Né? A galera postando nos stories, eu mesmo, né? Eu mostrei aqui. Porque eu vejo claramente. Parte tem a ver com a alimentação, que eu percebo, né? Quando eu como uma coisa que eu sei que não é bom comer, e a parte emocional. Outro dia, meu braço aqui amanheceu todo cheio de bola, todo, os calombos assim. Eu até postei no Instagram, postei nos stories, mas eu passei um óleo essencial que é esse aqui, o Balance, né? Passei esse óleo essencial aqui, e no dia seguinte parecia que não tinha nada, já tinha sumido. Então também quantas pessoas sofrem com doenças de pele que os óleos essenciais poderiam ajudar maravilhosamente, porque além de eles serem bons naturalmente para a pele, né, tem óleos incríveis para a pele, eles trabalham no campo emocional. Né? Então, quando você usa um óleo desse como Balance, você sente o cheiro dele, ele entra na corrente sanguínea, ele baixa o cortisol, ele ajuda a trabalhar, né, toda essa estabilidade. Não é à toa que o nome dele é Balance, que vai falar sobre equilíbrio. Né? Então, perceba isso e olha só, quais são os aspectos que esse Mercúrio está fazendo. Dia 29/10 já foi o caos, né? Porque ele entrou em Sagitário e fez oposição a Urano. Então, foi uma semana que, como eu falei, né? Aqui a gente caiu energia, na terça-feira caiu energia, ficamos sem luz, depois fomos no mercado ali, o sistema todo do mercado estava fora do ar, as filas enormes, estava quase deixando as compras lá indo embora. No dia seguinte eu ia dar uma entrevista online e aí a pessoa falou, não deu, não dá para fazer porque aqui eu estou sem energia, está piscando. Então, Urano, ele já é aquele cara que traz surpresas. Mercúrio, ele vai falar do dia a dia, vai falar da internet, da comunicação. Urano fala da parte da energia elétrica, né? Da eletricidade. Então tivemos essa suposição, gerou uma instabilidade, mas eu sempre falo, né? Qual que é o meu trabalho aqui? Falar da oportunidade alquímica, terapêutica. Então Mercúrio em oposição a Urano é encarar aquilo que você tem que se libertar. Né? Fazer uma grande mudança da mente. Né? Então eu vou fazer uma mudança mental. Já que o Mercúrio está entrando em Sagitário, eu vou poder expandir minha mente, pensar grande, revisar minhas crenças. O Urano convida você a pensar diferente e se libertar daquilo que não serve mais. A gente ainda está meio que nessa influência. No dia 30, que foi ontem, o Mercúrio fez um sextil a Plutão, um aspecto fluente ali com o planeta da transformação. Aliás, são os deuses da mudança, né? Urano, Netuno e Plutão. Então Plutão convida a gente a uma profunda transformação na mente, pensar diferente. Inclusive eu senti fortemente, olha que interessante, né? Eu conversando com o chat GPT ali, fazendo uma conversa bem legal, eu tive transformações no meu pensamento. E pessoal, é isso, a astrologia ela só sinaliza o que vai acontecendo. Claro que a forma que isso vai acontecer pode ser uma terapia que você faz, pode ser uma conversa que você tem, pode ser. E que no geral as pessoas não associam ao que está acontecendo astrologicamente falando. Mas eu, como tenho esse conhecimento, eu falo, esse Mercúrio em sexto com Plutão, através dessa conversa com o ChatGPT, transformou a minha forma de pensar, transformou a minha mente. Né? Então, uma coisa muito interessante. Estamos ainda nessa influência. Né? Então, esses foram os dois primeiros aspectos que o Mercúrio em Sagitário está fazendo. Depois, olha só que interessante, aí já vem para novembro, né? Dia 12/11, com o Mercúrio já retrógrado. Eu vou colocar aqui, ó, 12/11. 12/11 de 2025, o Mercúrio já na sua retrogradação, ele volta a se encontrar com Marte, porque Marte entra em Sagitário, aí veja, né, a gente começa a ter uma migração da energia de Escorpião para Sagitário, ou seja, todas essas crises, eu, por exemplo, já vou estar com o Sol fora da minha casa 8, graças a Deus, né, casa 8 sempre é aquele impacto ali muito forte, então a gente já vai ter Marte e Mercúrio em Sagitário, os dois se unindo. Então a gente teve a união de Mercúrio em Sagitário, quer dizer, de Mercúrio e Marte em Escorpião. Agora ela se repete em Sagitário. Então traz força para a gente, traz coragem.
Então, se você precisa revisar alguma coisa, essa conjunção com Marte traz uma coragem imensa. Né? E nesse dia a Lua estará no signo de Leão, transitando ali entre Leão e Virgem. Então pode trazer muito questões de alto valor, de autoestima, da nossa autoimagem, passando pela questão da transformação detalhada ali que a Lua em Virgem pede para a gente. Depois, e vale lembrar, né, quando algum planeta faz conjunção com Marte, a gente pode ter uma irritabilidade, uma raiva, alguma coisa assim. Vai ser uma quarta-feira, inclusive que é dia de Mercúrio. Dia 12/11 é uma quarta-feira. Bom, no dia 17/11, a gente vai ter novamente o sextil com Plutão. Isso aqui é muito interessante. Né? Vou colocar aqui 17/11, 17/11 de 2025. Mercúrio agora retrógrado, porque veja, primeiro contato com Plutão ele fez de movimento direto, depois ele vai fazer retrógrado. Ou seja, essa transformação, essa revisão que causa uma transformação. Então imagina, você vai passar essas 2 primeiras semanas de novembro refletindo o que eu preciso mudar. Né? Vai tomar iniciativas, que é Marte. Vai ter coragem, que é Marte. Aí volta no dia 17 de novembro, que é uma segunda-feira, o Mercúrio faz sextil novamente com Plutão, que convida aquela transformação. A Dea falando de transformação forte. Com certeza, uma preparação para 2026, porque 2026, os planetas que estão mudando agora, eles acomodam. Né? E a gente vai ter uma coisa que eu estou percebendo assim, a gente vai ter muita energia de fogo e ar em 2026. Então vai ser um ano muito yang. Né? O elemento fogo e o elemento ar vão estar prominentes ali. Então vai ter Saturno e Netuno em Áries, que é fogo. Né? Vai ter Urano novamente em Gêmeos, direto para Gêmeos, que é ar. A gente vai ter o Plutão, que já está em Aquário, que é ar. Então assim vai ter bastante elemento ar e fogo, que traz movimento, né? Que traz essa coisa de ir para fora, de se impulsionar. Então o sextil com Plutão ele é muito interessante. Então a gente vai ter 3 sextos, porque depois o próximo aspecto vai ser no dia 13/12. 13/12, Mercúrio de novo. Ó, depois do Mercúrio voltar para Escorpião, voltar até o grau 20 de Escorpião, passar pelo renascimento, pelas transformações, ele volta ao movimento direto. E no dia 13/12, 13 de dezembro, eu vou colocar aqui, ele novamente fala com Plutão. Então, pessoal, olha como é interessante. Por isso que a astrologia ela vai muito além do que é o horóscopo. Né? Você tem que olhar no detalhe o que está acontecendo. Tá, o Mercúrio está em Sagitário, é um tema. Ele vai retrogradar, é outro tema. Vai voltar para Escorpião, é outro tema. E olha só, ele faz 3 contatos com Plutão, que é o regente moderno de Escorpião. Então mostra que essa retrogradação é de transformação profunda, de renascimento. Novamente, eu encaro como uma grande oportunidade. Nesse dia aqui, que o Mercúrio vai fazer de novo um aspecto com Plutão, que vai ser no dia 13 de dezembro, vai ser um sábado, a Lua estará no signo de Libra. Então pode trazer muita coisa de equilíbrio, de relacionamento. O Sol já estará em Sagitário, perto de Vênus. Então é uma transformação profunda no nosso pensamento. Então o que eu diria? Se você quiser aproveitar melhor essa temporada, você vai entrar 2026 com uma mente totalmente transformada, renascida, reciclada. Né? Então, veja, por isso que é importante a consciência. Meu 2025, o que eu planejei, o que eu gostaria de fazer, quais são os sonhos que eu queria ter realizado. Se realizei, maravilhoso. Né? Então, tive ali o crédito do ano. Pô, não deu, não consegui fazer. Tudo bem. Né? Faz o balanço agora. O que precisa mudar? Qual o pensamento que tem que mudar para que 2026 eu consiga? Né? Em breve eu já quero começar a analisar 2026, trazer aqui algumas reflexões e fazer até aquela gravação que eu faço para o ano. Eu pego só algumas pessoas, que eu não pego muito o mapa, né? Mas para algumas pessoas eu pego e gravo o mapa da pessoa, falando sobre como os movimentos de 2026 vão afetar o mapa dela. Ela pode ter isso para o ano inteiro, né, para poder analisar. Então teremos 3 aspectos com Plutão, convidando ao renascimento. Depois, no dia 30/12, vem a bronca. O finalzinho do ano vem ali uma bronca que, se a gente não tiver feito aí o nosso trabalho, vou colocar aqui 30/12. 30/12, o Mercúrio no finalzinho de Sagitário, né, já preparando ali para o seu ingresso em Capricórnio, já toma aí a chamada de Saturno. Saturno que ainda estará em Peixes. Né, então a gente vai ter ali aquela bronca. E novamente, né, contato com Saturno. Eu estava até lendo de manhã o livro da Alice Green, depois eu vou compartilhar aqui nos stories. Aliás, se você está vendo essa live, mesmo que seja depois, lembra de me seguir no Instagram e acompanhar os stories. Por quê? Eu estou sempre postando dica de livro, né, trechos de livros, reflexões, e você pode ir complementando, né, tudo que a gente conversa aqui.
Então hoje mesmo eu tirei uma fotinho ali, eu vou postar, como a Alice Green mostra que, pelos estudos dela, e o que a gente vê, até pelo simbolismo de Saturno, né? Aspectos de Saturno geralmente são aqueles que deflagram depressão. Né? Quando a pessoa cai numa depressão, aí você vai olhar astrologicamente falando, provavelmente Saturno está envolvido ali. Né? E às vezes é uma depressão que aquele período que fica uns 2 anos, que é o período que Saturno geralmente está mexendo num ponto do mapa. Então, se o Mercúrio vai fazer uma quadratura com Saturno, traz um certo peso. Se a gente não fez o nosso trabalho, pode vir um pessimismo. Né? Imagina você virar o ano com o seu pensamento ali pessimista, com uma baixa energética. Não é legal. Né? Então, faça todo o processo para que você, quando tiver o um encontro com Saturno ali, tiver aquela cobrança, ó, dia 30 de dezembro, é praticamente penúltimo dia do ano, você esteja com a consciência tranquila que o tio Saturno virá cobrar, mas ele vai olhar e falar, beleza, você fez o seu trabalho, você fez a sua transformação, você mudou o seu pensamento. E aí, no dia 1/1 de 2026, a Lua entra no signo. A Lua não, né? O que eu olhei a Lua aqui vai estar em Touro, mas o Mercúrio entra no signo de Capricórnio. Então a gente começa o ano de 2026, olha só, né? A gente começa o ano de 2026, primeiro dia, 1/1 de 2026, 1/1 de 2026, com o planeta Mercúrio entrando em Capricórnio. Então também, né? Esse convite, a gente vira o ano com ele em Sagitário, né? A gente vira o ano, o Réveillon ali, né? A virada do ano é com ele em Sagitário. Ao longo do dia 1º, ele entra em Capricórnio. E a gente vai ter, olha só esse início de 2026, já dando spoilers para 2026. A gente começa janeiro, né? Dia 1º de janeiro, com o Sol estará em Capricórnio, obviamente, todo ano está. A Vênus também estará em Capricórnio. Marte estará em Capricórnio, exaltado, forte. E Mercúrio também estará em Capricórnio, que é que ele vai entrar ao longo do dia 1º. Então, ó, pelo menos aqui no Brasil, né, tem toda aquela história que o ano começa só depois do carnaval e fica aquela coisa, né, de engatar o ano. Eu diria que esse 2026 ele traz um convite a começar com tudo dia 1º de janeiro. Né, inclusive que é feriado, né, mas dia 1º de janeiro, para quem tiver ali os seus planos, você que teve um pensamento grandioso, o que você quer realizar em 2026, o dia 1º ele já convida aí a muita disciplina, a meta, trabalho, porque a gente vai ter nada menos do que 4 planetas no signo de Capricórnio. Capricórnio que é regido por Saturno, que é o planeta da disciplina, da realização. Né? Ele é um mestre severo, mas ele é um mestre que ajuda a gente a evoluir, a gente poder, né, fazer o nosso trabalho aqui nessa dimensão. E aí acabou. Quando o Mercúrio entrar em Capricórnio, eu volto aqui para a gente poder conversar, né, ano que vem, para a gente falar dessa temporada de Mercúrio em Capricórnio. Mas antes disso, quando o Mercúrio voltar para Escorpião, eu volto aqui para a gente ver os aspectos que o Mercúrio vai fazer em Escorpião. Né? A Letícia falando, eu faço aniversário no dia 4/11. Então, uma coisa muito legal do seu aniversário, certamente você vai pegar o Marte em Capricórnio. Então você vai ter um Marte em Capricórnio para o seu ano de Revolução Solar. Né? Eu adoro o Marte em Capricórnio. Eu acho que é uma das. Eu adoro o meu Marte em Escorpião, né? Porque é o domicílio. Mas o Marte em Capricórnio ele é muito interessante porque é aquela força disciplinada. Então imagina que Marte é uma força bruta, né? É, sei lá, aquele animal selvagem, aquele carneiro bravo pra caramba, né? Mas ele tem muita força bruta. E no signo de Capricórnio essa força toda ela é direcionada através da disciplina. Né? Novamente, como um artista marcial, né, que você vê que ele tem muita força, ele direciona aquela força, né, para poder dar um golpe, para poder fazer alguma coisa. Esse é o Marte em Capricórnio. Então você vai ter a bênção aí de pegar para o seu ano de Revolução Solar, o seu mapa do ano, o Marte em Capricórnio. E cuidado porque você vai pegar o Mercúrio em quadratura com... Já vai estar saindo, né, da quadratura de Saturno, mas vai estar pegando ali forte o Mercúrio com Netuno. Então pode dar uma certa confusão mental se não souber trabalhar essa energia. Bom, o que você tem que ver no seu mapa? Veja o que você tem nesses graus de, como eu falei, ó, do grau 20 de Escorpião até o grau 6 de Sagitário. É ali que o Mercúrio vai estar transitando. Vale lembrar que Mercúrio é o deus Hermès, é o deus da magia, também é o deus mensageiro. Ele é aquele que traz notícias, ele fala da comunicação. Então, para essa área da vida, a gente pode estar recebendo mensagens, seja do plano espiritual, seja de pessoas, enfim, a gente pode estar recebendo informações, a gente pode estar trocando informações de acordo com essa área da vida. Eu, por exemplo, vou estar atualizando minhas crenças nesse período, eu vou aproveitar esse momento para isso. E se você tiver planetas ali nessa faixa sendo tocados, eles vão receber uma notícia, eles vão receber uma atualização do Mercúrio.
né? E aí, novamente, né, se está nessa faixa, o Mercúrio vai passar 3 vezes. 3 vezes o Mercúrio vai tocar nesse planeta. Então, se você tem uma Vênus ali, por exemplo, né, vamos dar esse exemplo, tem a Vênus, a sua área de relacionamento, a sua área do dinheiro, da autoestima, vai estar passando por essa revisão. O Mercúrio em Sagitário vai trazer downloads, vai trazer mensagens para você poder atualizar essa área. Se você tem um ascendente ali, você vai ser convidado, vai receber mensagens para poder atualizar o seu eu, como você vai para o mundo. Dica de cristal e óleo essencial. Eu estou sem os cristais e óleos aqui para mostrar, né, porque novamente eu iniciei essa live, porque a gente estava lá fora conversando, chegou um amigo aqui, enfim, é Urano, apareceu, eu não contava com isso, era para eu ter começado às 10 horas. Mas aí eu vim correndo e falei, tenho que fazer essa live de manhã, senão eu vou me embaralhar aí ao longo da sexta. Então eu não estou com o cristal e óleo essencial aqui, mas eu vou mostrando ao longo do dia, nos stories. Então acompanhe meus stories, que vai ser bem legal. Eu sempre estou mostrando coisa ali. Que cristal que você pode utilizar caso você tenha? Porque esse é um cristal raro, né? Então esse cristal, se você tiver, você pode usar turquesa. Eu tenho uma turquesa brasileira, ela não é assim, a cor dela não é tão azul turquesa quanto a turquesa original, né, que vem ali dos povos nativo-americanos, enfim, da Ásia, mas ela é linda, eu vou mostrar, é uma pena que eu não consigo ver ela aqui para mostrar para vocês, eu acho que ela está lá no meu quarto, inclusive. Mas se você tiver a turquesa, por que eu falo da questão da turquesa? Porque você compra no mercado aquela turquesa falsificada. Né? Eles vendem, eles pegam a raulita, que é uma pedra linda, também branca, enfim, eles tingem ela com tinta, cor turquesa. Cor turquesa é essa cor aqui, ó, que está na luz, é a cor turquesa. Eles tingem ela e vendem como turquesa. Hoje ainda, se você for, por exemplo, na LP Minerais, eles ainda colocam lá, né, raulita turquesa. Então, assim, não é raulita turquesa, é uma raulita tingida. Então, assim, se você tiver a turquesa original, de verdade, você pode utilizar. Ela é uma pedra que traz muita boa sorte, otimismo, muito ligada a Sagitário. Maravilhosa essa pedra. Ou você pode utilizar a amazonita. A amazonita é uma pedra bem mais comum. Também é um verde clarinho, né, um pouco azulado, muito bonita. Você pode utilizar a amazonita, porque ela ajuda muito a, como posso dizer assim, flexibilizar a nossa mente, trabalhar nossas crenças também. Então a amazonita é uma pedra que seria bem legal nesse momento. Depois eu mostro ela aqui nos stories. Você pode estar utilizando. Ela trabalha aqui o nosso chakra cardíaco, trazendo leveza. Então esse Mercúrio em Sagitário pode convidar muito a trabalhar aí a flexibilidade da nossa mente. Aliás, eu sempre falo do livro que ele está em algum lugar ali, que é o livro do Stephen Hayes, que é da terapia Acting, que é uma mente livre. E o fundamento da terapia Acting é a flexibilidade mental. Né? Ele, nos estudos que ele fez, né, para trabalhar a terapia de aceitação e compromisso, que é a terapia Acting, é que a mente rígida, e aí novamente, né, quanto mais rigidamente, mais problema você tem. Quando você flexibiliza a mente, você começa a ter um monte de cura. Então, só voltando ao caso do Ed Gein, né, quem quiser, entra no curso, você vai ter essa aula, né, esse encontro que está ali. Ele foi criado pela mãe dele com crenças extremamente rígidas, né? Você vendo ali, assista no Netflix, se tiver estômago, assista, né? É um pouco pesado, mas enfim, é um experimento, como eu posso dizer, psicológico também. E a mãe dele era muito dura nas crenças dela. E ele foi criando com isso. Então, ele criou uma mente extremamente rígida, um sistema de crenças extremamente rígido. Não aprendeu o mundo, não flexibilizou. Então, a amazonita ajuda muito nessa flexibilização, né? Ter uma mente mais flexível, até para poder enxergar as oportunidades que o Mercúrio em Sagitário pode trazer. Porque também, vale lembrar que Mercúrio está em Sagitário, logo ele está sendo regido por Júpiter, né? É o dispositor que está lá no signo de Câncer, e o Júpiter está fortíssimo ali em Câncer, ele está exaltado. Então, além de tudo, novamente tem essa ligação de crenças com padrões emocionais e familiares, que é o Câncer, que é onde Júpiter está. Então, está uma energia maravilhosa. Em termos de óleos essenciais, você pode utilizar o óleo essencial de olíbano. Eu falo que esse óleo essencial ele é incrível, ele tem um valor mais elevado sim, mas é por isso que eu, estando na do Terra, eu pego em promoções. Né? Então eu peguei o último olíbano que eu comprei, que eu sempre que tem promoção eu compro para deixar aqui, eu estou com 2 vidrinhos, eu peguei pela metade do preço. Né? Então assim, isso que é uma coisa legal, o programa de fidelidade da do Terra, você vai tendo aí promoções que vão acontecendo, é relâmpago, né? Então você tem que aproveitar porque acaba. E aí teve uma promoção do Líbano recentemente, eu peguei e fiquei extremamente feliz de ter comprado ele. O Líbano é o óleo da espiritualidade, ele é um óleo sagrado, assim, desde a Bíblia se fala muito do Líbano, ele é utilizado até hoje. Então, assim, e ele é maravilhoso, ele traz uma regeneração celular, pessoal. Eu estou tomando o Líbano, eu até estou falando, eu estava com uma dorzinha no joelho,
né? Já estou lá fazendo 42 anos quase, estava com a dorzinha no joelho, comecei a tomar o Líbano, deu 3 dias, parou a dor no joelho. Né? Inclusive hoje eu fiz um super treino de perna na academia, postei nos stories aqui. A hora que eu fui descer a escada, falei, ih, deu ruim. Né? Tive que descer segurando no corrimão, porque treinei, né? Fiz os agachamentos, as coisas todas ali de perna e não sentia dor no joelho. Então é um óleo maravilhoso, espiritualmente ele é incrível, né? E ele também trabalha na regeneração das nossas células. Ele trabalha ali a regeneração celular. Então quem tiver o Líbano pode utilizar. E um óleo que já é muito mais acessível, né? O Líbano ele tem um valor mais elevado, mas o óleo de laranja. O óleo de laranja, porque ele traz muita questão de abundância, de crescimento, de felicidade, de alegria. Aliás, novamente, né? Teve um bogo, que é aquela promoção maravilhosa aqui. Compre um e ganhe 3, né? Veio 3 nessa caixinha. Dentre eles veio a laranja. A laranja está aqui comigo. Estou repondo o meu óleo de laranja. Eu já tinha um aqui, ó, que está acabando. Cadê o meu vidrinho de laranja? Acho que ele não está aqui, ele está ali, né? Já estava acabando, aí já repus. Já chegou a laranja aqui para mim, através do bogo, né? Então veio ali na promoção. Então o óleo de laranja ele é maravilhoso. Vou abrir aqui para já sentir o aroma dele. Você sente aquele cheiro, ele te conecta com a abundância, com a felicidade. Eu diria que um resumo para essa live, né, para fechar, e o quanto o óleo de laranja, por exemplo, ajudaria, o líbano, os cristais e tudo isso, é você manter uma frequência cerebral elevada, né, um pensamento elevado. Aproveitando e perceber nessa retrogradação de Mercúrio em Sagitário para Escorpião, quais são os possíveis pensamentos sombrios que invadem a sua mente, né, seja por conta do coletivo, seja por conta de traumas do passado. E quando a gente tiver o Mercúrio em Escorpião, quando o Mercúrio voltar em Escorpião, deixa eu até ver aqui rapidinho, pegar aqui vou pegar meu mapa de novo, para a gente ver o momento do Mercúrio voltando para Escorpião. Então ele está agora em Sagitário, vai lá, vai retrogradar, ele vai voltar para Escorpião. Aqui, ó. 19 de novembro. Né? Entre 18 e 19 de novembro, ele vai voltar para o signo de Escorpião. Aí a gente volta aqui e faz uma live para pegar esses últimos 10 graus de Escorpião, que é onde Mercúrio vai trabalhar. E a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Pessoal, é isso. Cumpri minha live aqui. Se você gostou, lembra, deixa seu like, comentário, compartilha com outras pessoas. Dando tudo certo, o que eu vou fazer? A gente entra à tarde aqui para falar sobre o fim de semana que vai ter a grande quadratura envolvendo Vênus, Quirón e o planeta Júpiter. Se não for hoje, eu dou um jeito da gente fazer amanhã ou domingo. Mas essa live ela tem que sair, né, para a gente poder conversar sobre essa grande quadratura. Vai ser uma live que eu vou fazer com a Súliva, então se você tem interesse, lembra, clica aqui também. Quando você entrar na live, provavelmente ele fala para você colocar notificações, né? Coloca para receber notificação, para você saber. E também, se você estiver no canal do Telegram, eu aviso ali, né, uns minutinhos antes, no momento que eu vou entrar. Vou ficando por aqui, muita gratidão. Beijão, Namastê, Harion. Vou correr fazer o almoço agora que o dia está corrido. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.